pra você. Tem um sol nascendo no teu peito. Cada passo teu faz o mundo ver que amor é força, que amor é jeito. Respira fundo, deixa entrar a luz que sempre. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mudando de Assunto Pod. Comigo, Amanda Sanches, e com ela. Suzela Lisboa, bem-vindos a mais um episódio. E hoje com um tema Bem-vindos. bem interessante, né, Mandita? Bem interessante. Você sabe, Su, que eu tava. Ainda tô reverberando o episódio da semana passada, que a gente falou sobre o parto e sobre o pós-parto dos nossos filhos. Inclusive, a gente nem comentou sobre isso. Eu não sabia da sua história. Eu soube a gente gravando. E aí editando e assistindo tudo de novo, e aí eu fiquei pensando: "Gente, que interessante, né, são 4 partos, um completamente diferente do outro, mas as suas vivências, né, você teve 2 vivências ali muito parecidas e eu tive 2 vivências muito parecidas. Você teve 2 partos normais, eu tive 2 cesáreas, eh e acabei contando ali também um pouquinho que é um assunto não é um assunto que a gente fica falando aos 7 ventos. Eu acho que eu falei publicamente, assim, aqui na internet eu falei foi a segunda vez que eu falei sobre esse assunto. Eu tinha Nossa. falado uma outra vez num outro podcast que eu participei. E o quanto isso mexeu comigo, falar sobre esse assunto de novo, né, reviver esse assunto de novo. Hoje, praticamente 6 anos depois da vivência do gestar e ter uma depressão na gestação, 5 anos depois dessa depressão pós-parto que hoje eu sei que eu tive, né, no pós-parto do Bento, mas ver também o quanto eu superei muitas coisas, o quanto, graças a Deus, né, nunca foi culpa de ninguém, pelo amor de Deus, né, quero deixar bem claro aqui, que nunca foi culpa de ninguém, mas o quanto olhares, né, é importante termos esses olhares atentos às pessoas, às puérperas que estão do nosso lado, às gestantes que estão do nosso lado, porque elas podem estar passando por alguma coisa que nem elas sabem o que elas estão passando. Mas o quão de alguma maneira eu procurei recursos para sair daquela situação que eu estava, né. Cheguei a falar que uma das opções era medicamento, e para mim Uhum. não era uma opção. Para mim, Amanda, eu não queria, eu sou a favor de medicamentos até certo ponto, e tal, mas eu não queria me medicar naquele momento e não me mediquei, mas eu não sou nada contra, né, existem casos e casos. O meu caso também não era um caso, enfim. Eh, e eu acho que nesse episódio a gente podia falar muito sobre saúde mental materna, sobre saúde mental como um todo. A gente estava trocando aqui figurinhas nos bastidores e a Su vai introduzir aí com uma fala super legal falando sobre saúde mental barra saúde mental materna, que é algo que a gente como mães, como mulheres, a gente tem aí uma certa não, né, temos o poder de fala, o Quando lugar eu de come fala. quando eu comecei a minha vida materna, a gente não falava tanto de algumas coisas, Sim. como hoje eu vejo que existem mais grupos de mulheres e tudo. Então quando a Mandita sugeriu esse tema, assim, saúde mental materna, né, falei: "Gente, eu preciso ver mais coisas sobre isso, né, o que que é, e tal". Daí em algumas pesquisas que eu fui assistindo, outras pessoas também a falarem sobre o tema, fui: "Gente, o que que será que é saúde mental, né?". E não existe uma definição única pela OMS, mas é um consenso de todos os especialistas que saúde mental é quando você consegue lidar com os altos e baixos e imprevistos todos os dias, ou seja, é lidar com as situações com naturalidade. E a gente até brincou aqui também antes nos bastidores aqui, quando perguntam, né: "Ah, você tá bem de saúde?", saúde física eu digo mesmo, né. "Sim, tô bem". O que não impede, né, que eu tenha dor de cabeça, dor nas costas, né, que eu tenha eventualmente algumas coisas, né. Sim. Então isso se configura numa saúde, boa, né. Sim. Tô com boa saúde, mas quando entra, assim, alguma coisa muito negativa, e aí a gente vai entrar mais na parte de saúde mental materna mesmo, eh,
E nesse mês específico de maio, onde eu tenho escutado muito mais, as pessoas falarem sobre maio furta-cor, fui atrás também para entender, a Mandita já estava falando ali também no Instagram dela, ela vai fazer um evento, aliás, no dia 23, eu acho que esse episódio vai antes do dia 23, né? Sim, eu acho que esse Sim? episódio vai antes do dia Ah, então já 23. fiquem atentos, porque Fiquem depois eu vou atentos, vão lá ouvir no Instagram, é dia 23 de maio, a quem tá aqui em Madrid ou quem estiver aqui nos arredores e conseguir vir pra cá, a gente vai fazer uma a gente vai passar um filme, é um documentário, já eu ia falar documentário de novo. Érica, olha eu aqui. É um curta-metragem chamado Mar de Mães, da Thaís Vilarinho, que é a mãe fora da caixa, acho que todo mundo conhece ela, todas as mães já leram alguma coisa, já acompanharam alguma coisa da Thaís, e é um projeto dela, produção dela, escrita dela, e bem especial. Eu já assisti e, assim, eu chorei o curta ai, todo. deve ser muita identificação, é. Bem Mas legal. olha, e o Maio Furtacor foi criado só em 2020, gente, é muito bebê. É muito bebê, mas É é muito aquilo que a gente estava falando, Su. Eu vim ouvir sobre puerpério no meu puerpério, não se falava sobre isso, né. Você foi mãe há 12, 13 anos atrás. é, quase 13. Já foram Bebê, gestações, já foram partos e pós-partos diferentes dos meus. Eu tenho total. a minha referência mais próxima que eu tinha, assim, de bebê nascendo, acompanhar a gestação, foi minha cunhada. Minha sobrinha tá com 16 anos, e aí eu lembro quando os meninos nasceram, eu falava: "Ah, não, não faz isso. Ah, não, faz isso". Aí eu falava: "Nossa, eu não lembro como é que eu fiz com a Dandara, eu não lembro como". Parece que a Porque gente apaga, né, algumas porque situações são gestações, já são criações, já são muito diferentes, muito né. diferentes. Porque é isso, a gente estava falando isso nos bastidores, a gente devia ter gravado os bastidores, porque a gente falou tanta coisa legal, né. É, Eh, e eu estava vendo isso hoje na TV, estava vendo isso hoje na TV. Eh, a gente tá muito carregado de informação, tem muitas informações, e isso tem um lado bom. Mas isso também eu tenho um lado da cobrança de eu preciso consumir todas essas informações, eu preciso estudar todas essas informações, eu preciso estar atento a essas informações, e o quanto isso nos sobrecarrega, e ao invés de nos ajudar, ao invés de nos facilitar, traz mais um peso, traz mais uma cobrança da gente se colocar naquela coisa da perfeição. Eu acho que as mães, como um todo, todas carregam essa coisa do eu não vou errar, eu vou acertar, eu vou fazer o melhor, eu vou e quando a gente tira um pouco dessa carga do "eu vou errar sim", né, eu trabalho muito isso na terapia, tem coisas às vezes que eu levo pra ela, sim, numa intensidade, aí ela só olha assim pra mim, e a minha psicóloga tá grávida agora, aí ela só olha assim pra mim, ela: "Amanda", quando ela fala esse Amanda, eu falo: "Ah, não", eu brigo com ela: "Você tá sendo paga pra me ajudar, você não vem me fazer pergunta pra eu responder". Porque é isso, hoje eu tenho consciência que meus filhos vão ter traumas, sim, que meus filhos vão reclamar da minha maternidade, sim, mas dentro de uma grande escala, tô tentando, óbvio, fazer meu melhor. fazer o nosso melhor, é. Bom, então, só para contextualizar, então, o Maio Furtacor é uma campanha que visa conscientizar e promover a saúde mental materna. E aí já vamos começar a falar das nossas experiências. Amandita, se você me fizer essa pergunta: "Como tá a sua saúde mental?", eu vou falar: "Hoje tá ótima". Mas vamos voltar lá quando a gente se tornou mãe de fato. Como que estava a sua saúde mental? Você tinha consciência? Não, Ai, não. que terrível. Eu acho que se eu tivesse consciência, talvez eu tivesse enxergado várias situações que eu passei ou que eu estava passando e teria pedido ajuda. E aí, eu tenho mais um peso e mais uma cobrança nas minhas costas. Eu sou psicóloga. E aí vem aquela coisa de tipo: "Como assim você não percebeu? Como assim você não enxergou?". Não. Então eu já tirei esse peso de mim também, mas por muito tempo eu carreguei isso nas minhas costas.
porque eu sou um ser humano e estava embebida ali, é isso, né. Volto a recapitular. O Bento nasceu, o Antônio tinha 2 anos, a gente estava no meio da pandemia, a pandemia ela mexeu muito comigo. Eu acho que o afastamento das pessoas que eu mais amo e o meu maior medo de morrer, porque eu sou uma pessoa que eu sou asmática, eu já tive muitas crises de ficar muito mal, muito, muito, muito mal, então o meu maior medo era eu tinha certeza, eu tinha uma certeza, se eu pegasse o covid eu morria. Então você imagina, você tá grávida, ter um filho pequenininho e você tá com esse medo. Então assim, hoje olhando pra trás eu falo: "Cara, como você conseguiu?". Eu não Uhum. sei como eu consegui. Consegui e sem maiores danos, assim, né, vamos pensar por esse lado. Então, assim, tava uma merda minha saúde mental, Que loucura. mas é isso, acho que dentro disso, quando a minha médica me viu, e aí talvez outras pessoas também tenham me visto e falado: "Opa, vamos lá". E é isso, a pessoa que estava dentro de casa comigo falou: "Não, o que que a gente pode fazer de diferente? Vamos sair, vamos no parque, todo mundo de máscara tomar um ar, vamos ver meus pais, vamos ver seus pais, nem que a gente fique de longe, sabe?". Então a gente começou a buscar ali alternativas para esse respiro, mas às vezes esse respiro me causava mais crise de ansiedade, que hoje eu sei que eram crises de ansiedade, naquela época eu não sabia o que Sim, que era. Era só medo, era só hoje eu entendo, porque hoje, eu tenho crises de ansiedade por outras questões que posso vir falar também. Hoje tá super, hiper, mega controlado também, graças à terapia, graças a outras coisas. Eh, mas é isso, então assim, a partir do momento que: "Oi, oi, não tô não bem". tô bem. E aí É, as pessoas ao meu redor foram, né, se mobilizando ali e tal. Hoje, eu acho que eu tô com a saúde mental, estamos ali num limbo, estamos ali tem dia que eu tô bem, tem dia que não tá legal, né. As oscilações do dia a dia, eu acho que ninguém tá 100% todos os dias. Eu mas acho eu que acho que isso entra no que a gente falou ali, tipo, a saúde mental tá bem, assim como a nossa física, mas nada impede que, putz, hoje eu estou com uma enxaqueca terrível, mas assim, não é o fundo do poço, sabe, não é uma exato, exato, depressão, não sei, né, exato. de repente pode ser isso, a gente, Sim, eh, precisa ter esse olhar também com a sim, gente, carinhoso para entender que: "Ok, eu estou bem, mas hoje tô triste". Hoje aconteceu coisas que não foram legais pra minha vida, que sim, me deixaram com raiva sim, e viver isso também, sim, né. sim. Mas significa Eu amanhã dar a volta por cima e exato. Ou lutando contra aquilo, né. Eu acho que isso é mais, não sei se a palavra trabalhoso, mas eu acho que isso é mais ficar mentindo pra si mesmo, sabe, em uhum. relação a algumas coisas. Eu em muitos momentos da vida eu tive crise de ansiedade, mas assim, eram muito raros, e eu nem identificava como crise de ansiedade. Eu identifiquei uma crise de pânico uma vez que a gente estava num voo. A gente estava fazendo uma viagem, eu nem lembro pra onde, estava eu e Daniel, e eu comecei a ter uma crise, assim, não vinha ar e eu achei que eu ia morrer, e aí foi ainda bem que era um voo curto. E eu passei mal o voo inteiro e não sei o quê, e um desespero, e aí eu identifiquei que eu estava tendo uma crise de pânico. E dali, a nossa próxima viagem, foi uma viagem que a gente foi pra Tailândia. Aí você imagina, num voo curto eu tive essa crise Muitos de pânico. E a próxima era uma viagem de um dia. meu Deus. E aí eu fui trabalhando na minha mente e tal, nã não tive nada, graças a Deus. Nem na ida, nem na volta. Você soube identificar e trabalhar Sim, eu já bem, fazia assim. já fazia terapia, então a terapia pra mim sempre foi, assim, não é uma muleta, que tem muita gente que usa alguns recursos como muleta, mas é, assim, uma associada gigantesca na minha vida. Então eu fazia terapia, eu lembro que eu trabalhei isso na terapia e tal, e foi maravilhoso. E aí, nunca mais tive. E aí aqui, no processo imigratório, eu fui identificando que eu tinha alguns sintomas, que eu tinha algumas questões ali, e aí isso explodiu quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu, eu tinha 8 meses que eu estava aqui.
E aí isso começou a ser recorrente. Então, assim, eu ia fazer alguma coisa, crise de ansiedade. A minha crise de ansiedade é palpitação, é dor no peito, é uma angústia, é uma sensação, assim, parece que tem alguma coisa pressionando, assim, meu peito. E, pra mim, foi um pouco pior, porque o meu pai faleceu de infarto. Então eu comecei a associar de que eu também estava infartando. Tanto que fui Hum. fazer um monte de exames, graças a Deus não deu nada, tá tudo bem. Então realmente eram crises de ansiedade. E venho trabalhando nesses 2 anos e meio aí que meu pai faleceu, as minhas crises de ansiedade, elas estão, assim, muito melhores. Quando completou 2 anos de falecimento do meu pai, elas meio que sumiram, foi meio que um ritual ali de despedida, eh, mas elas voltaram com a morte do Martin. Então eu já identifiquei ali que as minhas crises de ansiedade, elas têm muito a ver com lutos. Uhum. Hoje mesmo eu fui num lugar hoje de manhã, antes da gravação, e eu errei o caminho. E eu errei o caminho, acho que inconsciente, eu fiz o caminho da guarderia, de uma das guarderias que ele ficava, e é na esquina do hospital que ele morreu. E aí eu dirigindo, eu já comecei a ter palpitação, meu coração já começou a doer, eu já comecei e aí são os recursos que a gente usa. Ouvir alguma música, naquele momento foi eu conversar com ele, então eu estava dirigindo ali, eu comecei a conversar com ele, falei: "Ai, tô com saudade", e é a forma ali de me conectar com Deus, de me conectar com o que ele era aqui com a gente, enfim. A atividade física tem me ajudado muito, então eu tenho feito natação. A natação é um lugar que, para quem não sabe, eu não sabia nadar, porque agora eu sei nadar. É isso aí. Eu fui pra natação pra aprender a nadar. E hoje eu sei nadar e a natação tem sido pra mim um lugar que eu não penso em nada. Ai, que delícia. Então eu tô dentro da água e eu só preciso pensar. Eu respiro, dou essa abraçada e bato perninha. Eu respiro, dou essa abraçada e bato perninha. Eu penso nisso, sabe? Na concentração do meu corpo, na minha postura, na minha respiração, que eu tenho uma sempre tive uma questão muito séria com a minha respiração. E hoje a natação tem sido algo muito terapêutico, assim, pra mim. E atividade física, né, fazer caminhadas, Sim. exercícios ali pra liberar endorfina. Então são alguns recursos que hoje eu tenho buscado, e é isso que a gente estava falando, né, tem esses momentos que vou na academia, malho e tem dia que eu tô super estressada com as crianças, com casa, eu falo: "Não, eu vou pra academia pra não socar ninguém". Não soco ninguém, pelo amor de Deus. Mas sabe, assim, pra jogar fora essa adrenalina. Sim. Mas tem dias que eu tô e eu não me respeitava. Você falou isso que muito legal. A gente se respeitar, a gente respeitar esses momentos. Tem dia que eu não tô legal, eu vou lá, faço uma panela de brigadeiro, ponho uma série que vai me fazer chorar 3 horas, só não de cachorro, não consigo ainda voltar a assistir filme de cachorro. Mas esses romances, essas coisas bem melosas, sabe, aí eu como uma panela de brigadeiro ou qualquer coisa que tenha na geladeira, e ali fico no meu momento quietinha, não faço nada. Sou muito privilegiada por fazer isso, por poder fazer isso. Sim. Sei do meu privilégio, mas enfim, hoje eu consigo me respeitar, que eu tenho dias bons, que eu tenho dias mais ou menos e que eu tenho dias bem ruins, Sim. mas dentro de um "tamo bem". Ufa, que bom, a gente fica feliz. É gostoso a gente trazer isso justamente quando a gente conversa também, eu acho que a gente libera algumas coisas, Sim, consegue sim, pensar sim, sim, melhor até sim. estruturar, e ajuda, né, acho que É, inspira, ajuda, "Ah, também passa por isso, ah, sim. também", E eu quero te ouvir, como você está? Como eu você tô ótima. esteve eu quero não, quero que você me fale do pós-parto deles, como foi esse se descobrir mãe, esse os seus a diferença é menor dos meus, então você teve 2 bebês também ali, sabe, numa Sim, intensidade, foi. e o seu acho que foi tudo muito rápido também, né. O casar, o engravidar, o viver uma vida juntos e tal, por mais que vocês se amassem, vocês são super parceiros, eu sei de muitas histórias e sei o quanto o Cleiton
ele não é só o pai, ele não é só o marido, ele faz parte do conjunto mesmo, assim como aqui em casa. Não são agregados, né, eles são realmente Parça. parceiraços, é. É. E eu quero te ouvir um pouquinho. Eh, quando assim que eu tive o João, foi o meu momento mais, assim, dolorido, sabe, que eu vi que ali a minha saúde mental materna estava sendo afetada. Eu cheguei em casa, acho que eu contei isso até no anterior, a gente não sabia onde colocar, sabe, assim, "O onde vai esse bebê?". Eu já coloco no berço, no quarto dele, ele fica comigo, a gente, sei lá, vai pra cozinha, leva o carrinho junto, o que que acontece? Mas ali eu estava com muita dor para amamentar, então eu estava assim: "Onde eu coloco ele? Meu peito tá doendo muito, tal", e foi muito sofrido isso, a amamentação para mim, né. Meus seios estavam, assim, sangrando, eu tinha muita dificuldade, e aí em casa juntou com aquela privação de sono. Então esse foi o combo perfeito, acho que para mexer muito comigo. Sim, juntou o meu cansaço mental e o físico e deu muito ruim. Deu muito ruim porque eu chorava, eu sentia uma tristeza, assim, que eu não entendia por quê, se eu estava realizando o maior sonho da minha vida, se eu estava com meu filho, ele era lindo, perfeito. Por quê? Por que que eu estava E triste? sentir a culpa Sabe? também. É, inclusive culpa, né, de por que que eu tô triste. Então, assim, foi um momento dolorido, de você não saber o que fazer e por que que você estava assim, mas graças a Deus, assim, naquela época não tinha, assim, grupos de mães, né, que se falavam, que, para trocar de verdade. A Sim. experiência que tinha é ser sentada na maternidade ali para fazer os exames de pré-natal e: "Ah, você vai ser mãe? Vou, tal". "Ah, é seu primeiro?". Então aí trocava ali um pouco, né, e só, não tinha muita coisa. Eh, mas graças a Deus, assim, eu tive pessoas ao meu redor muito importantes, aí eu vou até fora minha mãe, fora o Cleiton, que acho que eu já falei bastante deles, tal, em outros episódios, tudo que foram muito importantes nesse processo, mas eu tive minha amiga Marcela, foi fundamental nesse processo. Ela ainda não era mãe, mas ela estava ali presente naquela situação, ela me levava marmita. Tipo: "Hoje eu vou aí te levar ma", naquela época, assim, sabe, ela teve essa sensibilidade de: "Não, deixa que eu seguro aqui enquanto você descansa", sabe, eu podia relaxar. Uma Sim. outra amiga da minha mãe, que é nossa vizinha, uma super, super amiga, a Esther, super ali presente, falou: "Não, essa cadeira não tá boa pra amamentar, eu vou trazer uma que eu tenho em casa, depois você me devolve". Não era nem uma cadeira de amamentação, mas era uma poltrona super confortável. Aquelas poltrona de Tirou vó, Pegou né, a bem poltrona. gostosa. E chegou com aquela poltrona e cá: "Tenta nessa, vamos por aqui", sabe, que me olhava nos olhos ali, se conectava. Então, assim, ó, foram pessoas muito iluminadas, né. Que bom. Então eu tive, assim, esse suporte e não lembro também como que eu saí disso, mas não durou muito tempo, acho que foi um período ali, sei lá, cara, eu não sei nem quantificar, mas eu acho que não passou de 30 dias, sabe. Eu consegui sair disso, mas hoje eu consigo ver: então esse foi um puerpério que eu senti aquela tristeza materna, tal, que eu e foi uma confusão mental muito muito grande. Então e agora falando da segunda gestação, eh, eu acho que quando a gente passa para a primeira, algumas coisas também a gente já começa a ter alertas, sabe, do que aconteceu Sim. e como eu posso resolver. Eh, então ali eu só senti mesmo o cansaço do peso do sono, com a chegada da Nina, sabe. Fiquei muito cansada, mas aí eu não, isso daí é normal, né. Como que eu pensava depois? São fases da vida. É Sim. uma fase que vai passar, é uma fase de totalmente de entrega, dedicação, de cansaço físico. Então eu estava com a minha cabeça já em alerta, tipo: "Vai acontecer, eu vou Uhum. passar". Passei, cansei, depois eu conseguia dormir, mas assim, aceita esse momento e entenda as ferramentas que você vai ter
para lidar com isso. Então, eu acho que eu não tive esse sofrimento por isso, porque eu já tinha Um mais spoiler, consciência, não, eu tinha mais consciência de como agir naquela situação. já tinha um Mas spoiler. é. E aí Engraçado falando que de comigo novo, foi ao contrário, né. O com segundo o segundo que que me você trouxe sim. Não tem é, regra. não, a maternidade não adianta você ler, você tem que viver, né. Essa Sim. experiência é transformadora, muito transformadora. Sim. E você ia me falar de agora, como é que você tá agora, sua saúde mental? De agora, tô ótima, de verdade, assim. Meio capenga, meio manca, mas tô ótima. Aqui um olho meio tremendo. Não, mas de verdade, eu acho até engraçado, assim, que às vezes eu falo: "Gente, será que tá certo isso? Viver tão bem assim, será que tá?" Tá, Mas de graças a verdade. Deus, que bom, que Não, bom. óbvio que é o que eu falei, né, tô com a saúde ótima, não impede que eu tenha uma dor de cabeça ali, uma enxaqueca, que eu tenho que ficar hoje o dia inteiro na cama. Não, mas assim, eh, e também eu acho que tô em fase diferente dos meus filhos, né, então eu não tenho, assim, eu tenho zero problema de privação de sono, privação do corpo físico, sabe, não tenho Aham. que ficar atrás, ele não, tipo, eu sou motorista, o carro pega, vai, leva eles pra lá. Minhas preocupações agora estão muito mais, assim, mentais, no sentido de chamar pra perto, das conversas de adolescência, de pré-adolescência. Mas é São uma outras preocupação, demandas, né. são outras demandas, mas é uma preocupação que, de novo, a fé também me ajuda muito, sabe. Eu converso aqui, solto um pouco ali, Deus, vamos lá, me ajuda, Nossa É, Senhora cubra esses meninos com seu manto é. sagrado protetor e vai, entendeu? E vai viver. É É meio tipo que o isso, seja o que Deus quiser. e sigo rezando, entendeu. Então, assim, é diferente também, né, por isso que também. Gente, ó, fases, tudo são fases na vida, passa, que bom. Uma vez eu escrevi uma carta para o Cleiton, né, ele estava quase fazendo, assim, 40 anos, estava, né, estava em São Paulo ainda, o que que será que vai ser da nossa vida? E eu falei: "Se o momento bom, né, se o doce momento passa, imagina o momento ruim, é óbvio que vai Sim. passar também", entendeu. E Então, depende quando de a gente muito aprende que são fases, sim. Não, eu e não depende muito da maneira que a gente leva aquilo, porque aquela fase ruim pode durar mais tempo, né, se a gente fica ali se prendendo a ela, era uma fase que eu estava nos últimos tempos, que eu cheguei a conversar com você, não sei se aqui gravando ou só nos bastidores, eu acho que foi mais nos bastidores, que eu falei pra você, falei para o Daniel e falei pra minha terapeuta. Eh, eu não tô gostando do jeito que eu tô, porque eu estava realmente mais lembro dessa frase. negativa, eu estava mais. E aí é isso, você super acolhedora, Daniel super acolhedor também, mas de tipo, Daniel é Não. assim, né, tá bom, porque é o perfil dele, ele e minha sogra eles são assim, né, O meu então marido também, mas eu acho ótimo isso, sabe, me dá eu um acho empurrão assim ótimo, e fala: mas "Vamos, respeite o meu momento também. mas eu quero sofrer aqui". Eu quero dar uma sofridinha, eu preciso desse sofrimentinho. E aí vem a minha psicóloga, que é maravilhosa. Ela falou: "Amanda, olha tudo o que você tá", porque eu sofro, eu estava naquele momento bad vibes, eu estava bad vibes mesmo, eu estava chata. Eu não estava gostando da minha companhia, eu não estava gostando da minha energia, sabe. Ela falou: "Olha pra tudo que você tá vivendo, e você ainda vai se cobrar", porque é isso, eu tô na merda e eu ainda me cobro por estar na merda. Não é assim, eu tô na merda, quero ficar na merda, não, eu tô na merda, me cobro porque tô na merda, me julgo porque sabe, eu tenho essa coisa muito forte de me cobrar, de me e ela falou: "Meu amor, para! Viva o que você precisa viver, e é uma etapa e daqui a pouco você vai sair dela". E foi realmente o que aconteceu. Eu vivi a intensidade daquilo, que foi realmente um outro luto, que foi o luto ali do meu cachorrinho. Tô vivendo ainda, né, hoje mesmo tive uma crise de pânico, de ansiedade. Mas é isso, né, é olhar para aquela situação, me acolher, mas não querer Uhum. ficar lá. "Não, ó, tudo bem, tá aqui, ó, sofri, chorei, mas vamos que a gente tem um podcast pra gravar, tenho que estar bonita, bela", E tá sabe. maravilhosa. Sexta-feira é dia de buscar as crianças na escola, tem natação, vamos comer Vinhozinho, lanchinho, né. né, então
É isso, é o movimento, a gente é isso. E eu aprendi muito isso com o luto, muito com o luto, muito, principalmente com o luto do meu pai. Porque eu já contei essa história 1000 vezes aqui, né, mas eu conto ela mais uma vez e vocês que escutem. Meu E pai tem morreu gente em que tá dezembro. chegando agora, vai escutar pela Você que primeira tá vez, chegando vamos lá. agora, você que não tá, ouça pela milésima vez. Meu pai faleceu em dezembro, em janeiro meu aniversário e eu fiz uma viagem, viagem dos sonhos. E na viagem dos sonhos eu me sentia feliz, porque eu estava realizando um sonho, e aí eu falava: "Não, eu não posso estar feliz, meu pai morreu, eu tô de luto". E aí eu fui vivendo aquela dualidade, e aí eu levei isso pra terapia, e é isso que a gente tá falando aqui hoje. A gente não tem só dias bons, a gente não tem só dias ruins. E dentro do mesmo dia, a gente tem momentos bons, momentos ruins, e a gente vai equilibrando os pratinhos, né. Eu não sei se eu contei aqui pra vocês do Antônio, se já contei também, você sente que eu não contei. Sobre isso, o Martin faleceu num domingo, na segunda-feira eu pus eles na banheira pra brincarem, não lembro se eu contei. E aí no final do dia o Antônio falou assim: "Mamãe, hoje foi o melhor dia da minha vida". Aí ele me olhou assim, ele: "Mas eu tô triste por causa do Martin". Eu falei: "Filho, tá tudo bem você tá feliz, tá tudo bem". Então, até pra eles, né, pra eles não terem este peso, ou pra eles entenderem que no mesmo dia a gente vai ter coisas muito boas, coisas mais ou menos, coisas muito ruins, mas é isso, a gente é É, equilibrar e não ficar só no momento ruim, né. sim, isso é importante. Eu assisti um podcast essa semana, de uma mulher que eu conhecia de vista, uma mulher, assim, super dona de si, com um cargo altíssimo numa multinacional super importante, uma mulher negra, uma mulher mãe. Não, não, ainda bem que não é porque, o desenrolar da história não é boa. Ah, Quer tá. dizer, agora é, mas o que ela Tá. passou, ela sofreu uma violência que deixou ela na cadeira de rodas. Uau. E ela agora, né, essa reviravolta dela, e ela trouxe justamente isso que você falou, né, de a importância de sair desse lugar de Sim, vítima. Ela falou: "O vitimismo é muito ruim para quem sente e para as pessoas de fora". Sabe, então, eu me coloquei em alguns momentos nesse lugar de vítima, e eu precisava sair saí disso dele. muito rápido, porque me fazia muito mal, porque te esta te deixa numa até num limbo mesmo, sabe, Sim, porque você sim, não sim, sim. consegue se mover, porque: Sim, sim, sim. "Não, mas a culpa é do outro", e aquela coisa pesada que te afunda. E Sim, quando você, assim, ó, tipo, sai disso, você se liberta, liberta o perdão e vai pra frente, fala: "O que que eu posso fazer daqui pra frente pra melhorar a minha vida?". sim. Só um Isso só é um importante. só um um plus nisso que a gente tá falando. A gente tá falando aqui sobre situações, ai gente, eu não sei que palavra usar, mas sabemos que muitas pessoas que estão com depressão, que estão passando por dificuldades, não é simplesmente: "Ah, ela não sai de lá porque ela não quer". Ah, ela não consegue. Tem É, muitas cada pessoas caso que é um não caso, conseguem. né, acho que aqui a É, gente tá das exato, nossas exato. experiências, Eu tô como cada um falando vê a vida também e outras experiências que podem sim. servir de ui, que inspiração, Sim, com né, também. certeza. Já te falei o quanto eu me inspiro em você, nessa sua vibe de olhar o copo sempre cheio e tal. Eu tenho essa pessoa dentro da minha casa. O meu marido é essa pessoa de tipo, tá, tá, o que que a gente pode fazer com isso? Tá, vamos resolver. Ele é essa pessoa prática de tal. E em muitos momentos, para ele, foi difícil me ver numa situação ruim, porque eu não conseguia sair dali. Mas eu tô falando, gente, tô falando de um luto, tô falando. Existem outras questões muito Sim, maiores de pessoas que estão realmente muito doentes e não conseguem sair dali. Os casos que estamos falando aqui, né, nossos, são coisas ali que realmente eu consegui sair, eu precisava de realmente de um empurrão, precisei da ajuda terapêutica, a terapia foi a minha corda de pra me tirar do fundo do poço, sim. mas sabemos que muitas pessoas não estão ah, tá depressivo porque quer. Ah, tá não gente, essas pessoas precisam de ajuda, precisam procurar
médico, ou psicólogo, ou psiquiatra, às vezes precisam de medicação, às vezes E às vezes precisam não conseguem procurar, né, por às isso vezes não tem a rede de apoio conseguem. também, quem tá perto, o olhar atento. E voltando a falar o nosso caso, assim, saúde emocional materna, né, Sim, o sim, quanto uma mãe impacta a estrutura familiar, não só o núcleo dela, mas, né, o em volta. Então, sim, ter pessoas também, comprometidas com essa pessoa, sim, ajuda, impulsiona de uma forma, assim, olha, brilhante, né. sim, É sim, importante ter esse olhar para o outro. De sim, uma amiga, de um marido, de uma mãe, sim. de uma Eu sogra, de queria eu queria entrar num assunto que graças a Deus eu não sou, mas eu vivi muitos momentos de mãe solo. Eu não sou mãe solo, eu tenho um super marido, um super pai, um super parceiro, que eu me orgulho muito de não foi sorte, foi escolha, escolha. foi Que lindo. planejamento de Deus e foi escolha, né, não foi sorte, foi escolha. Mas, pela nossa dinâmica familiar, Daniel viajava muito a trabalho e tal, então eu vivi muitos momentos de mãe solo. De que estava ali só eu e os meninos e tinha que ter ações rápidas, de tinha que, né, para quem não sabe, Daniel morou um tempo aqui na Espanha antes da gente vir, eu fiquei no Brasil. E gente, eu falo assim que eu não daria conta, porque eu não quero dar conta, tá? Porque eu quero ele para o resto da vida comigo, me ajudando nessa caminhada do maternar. Ah. Mas mães solo, vocês, cara, como? Como? Não é possível. Sabe, assim, porque eu vivia ali, eu não trabalhava, então eu estava full time com os meninos, mas assim, eles ficavam meio período na escola, então era escola, aí o período na escola eu fazia isso, e quando eles estavam comigo, não é que eu deixava na minha mãe, eu deixava na minha sogra, eu fazia tudo com eles. Tanto que todo mundo fazia assim, tanto que os meninos vão no mercado até hoje, óbvio, às vezes tem dia que dão uma surtada, fala que estão cansados e tal, mas eles faziam tudo comigo. Então assim, eu ia com os 2 debaixo do braço, era no mercado, era no shopping, era para resolver coisa no correio, sabe assim? Então, assim, gente, é exaustivo, essa parte física, né, é É, super exaustivo. Mas isso aqui, ó, porque eu estava com um fuso de 5 horas de diferença e ele estava trabalhando. Então, assim, sei lá, a criança tá não sei o quê. "Ah, eu não vou falar com o pai". Não, era eu que tinha que resolver. O pai ficava sabendo depois o que tinha acontecido. Eu sofri um acidente no Brasil, o box explodiu em cima de mim e dos meninos. Fui para o gente, hospital. coitado. Graças a Deus os meninos não aconteceu nada, fui para o hospital e eu falando com o Daniel se sentindo super mal porque estava a 10 horas de distância da gente. E sabe, assim, mas é isso, eu tinha rede de apoio, eu tinha meus vizinhos, meus melhores amigos moravam no mesmo prédio, eu usava muito pouco, mas quando precisava, minha mãe dormia lá no prédio comigo, minha cunhada foi várias vezes dormir no apartamento comigo para me ajudar à noite com o Bento não aceitava ninguém, mas ela estava lá comigo, sabe, assim, Uhum. mesmo que era pra olhar, assim, pra mim de tipo, me olhar com aquela cara de tipo: "Força guerreira", e eu: "Obrigado". Mas tinha uma outra pessoa, eu tinha um outro adulto pra conversar, porque senão a minha vida era falar com 2 bebês, sabe, assim? Sim, Então sim. assim, eu tive, graças a Deus, essas pessoas maravilhosas ali comigo, mas foi outra fase que eu dei uma enlouquecida. Eu não podia não podia sair de mim, não podia, porque eu era a única responsável ali por eles. O pai estava longe, Você fazendo ficou quanto tempo nesse período, só você com eles e o Daniel fora? amiga, ao todo foi quase 1 ano. É que teve, né, Caramba. ele viajou, a gente mudou de apartamento, eu fiz a mudança, Teve eu mudança no fiz meio disso mudança. tudo? 2 bebês, meu sogro, meu pai, minha mãe, meu sobrinho, sabe, assim, todo mundo Hum. foi me ajudar a encaixotar, nã-nã-nã-nã-nã-nã. Aí Dani voltou, aí ficou 1 mês, aí viajou de novo, aí voltou, ficou 15 dias, aí viajou de novo, aí depois ele ficou 3 meses, aí a gente veio viajar com ele, ficamos 20 dias juntos, voltei, ele ficou mais uns 2, Meu foi assim, Deus. sabe. E os meninos super pequenos, o Bento tinha 1 ano, o Antônio tinha 3, sabe. Hum.
Aquela Nossa, fase que eles ficam bem doentes, eu toda semana estava no pronto-socorro, até minha melhor amiga falou assim: "Amiga, não dá pra você ir ficar no pronto-socorro todo final de semana com eles". Mas eu não sei o que que eles têm, eu preciso ir no médico, eu preciso porque era isso, eu não tinha o pai pra dividir e falar assim: "E aí, o que que você acha?". Eu ia no médico, e ainda tinha o Martin, então eu tinha 3. nossa. É uma aventura, é uma aventura. Não me arrependo de nada, eles são minha maior alegria, assim, mas, voltando ao tema de mães solos, né, vocês são incríveis. Vocês são incríveis, merecem um lugar reservado no céu, assim. E isso aquelas ainda que têm que lidar com pai bosta, que só prejudica, que faz alienação parental, que não estão nem Ai, aí são para as muitas questões, né, crianças. muitas Ih, questões. Assuntos para mais, mudando de assunto, pode. sim, sim. Uma perguntinha aqui, ó, peguei minha cola. Em que Hum. momento você percebeu que a maternidade também mexeria com a sua saúde mental? Você tinha consciência? Não, Não, né? nenhuma. Mas eu percebi em um E momento, sabia? e eu acho que eu fui ter não, não vou falar que eu não fui ter não, porque o Antônio ai, ó, me dói. Já falei, né, o Antônio foi muito leve, assim, eu fui entendendo algumas coisas em relação óbvio, ele nasceu, eu virei uma leoa. Eu sempre fui uma pessoa de aceitar muito o que os outros falavam e tal, e quando o Antônio nasceu eu fiz: "Opa, quem manda nesse aqui sou eu. Eu quero fazer do meu jeito", sabe, assim? Veio Sim. essa força que eu não conhecia em mim. E eu lembro que quando ele tinha 9 meses, foi dias antes do batizado dele, ele estava ruim, 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 ruim. Eu fui no hospital sozinha, porque o Daniel estava trabalhando. Falei: "Ele tá ruim, eu vou no hospital". Aí ele falou: "Vai me falando que eu vou te encontrar lá". E aí lá no hospital a médica falou assim: "Olha, se a saturação dele não melhorar em 1 hora, a gente interna". Olha, me arrepia inteirinha. Ele nunca chegou a ficar internado, nunca precisou, mas ele tinha várias tinha ali uma bronquiolite, sabe. E eu lembro que eu mandei mensagem para o Daniel, eu falei: "Vem pra cá agora, ele vai internar". Assim, Meu mas meu Deus. chão eu falei: "Reza pra ele não internar". E eu lembro de com ele aqui no colo, e eu chorava, e graças a Deus o Daniel chegou, a saturação dele já tinha melhorado, ele não internou. Mas sabe aquela sensação de tipo, você não raciocina, você não Perde o chão. gente, é algo assim que eu não sei explicar, né, graças a Deus não precisamos de nada disso, mas aí eu já me coloco nessas mães de UTI, que o bebê nasce e já vai direto pra UTI, Sim. ou que tem alguma gente, sério? Eu falo que eu não dou conta, porque eu não vivi isso, mas se a gente passasse por isso mas quando eu falo que eu não dou conta, é no sentido de aplaudir vocês e como a gente consegue, Como a gente eh como a gente consegue? E você tinha essa noção de que Então, ia eu acho que eu comecei a ter essa noção quando eu fiquei grávida, mas uma noção bem superficial, arrasa? bem rasa, porque começa a mudar muita coisa no seu corpo e nos seus hábitos, né. Então, assim, já começa a mexer mais com a sua cabeça, e agora como vai ser? E tá bem de saúde? E tá crescendo bem? E como que tá? Tá tudo certinho? Sabe, então acho que começa a mexer com a cabeça, porque é uma responsabilidade, uma conexão, assim, surreal, né. É, Eu acho que eu comecei a ter uma noção nisso, sabe, quando sim, vieram as preocupações, quando vieram os medos, mas acho que eu tive mesmo não só a consciência, eu tive a vivência quando o João nasceu. sim. Aí Acho aí que eu tive essa explode, né, vem experiência. aquela É. onda esmagadora. Deixa eu ver uma aqui pra você. Você sente que pode ser você mesma depois de virar mãe? Ai, essa é uma das que a gente tinha falado aqui nos Aham. bastidores, eu tô pensando até agora. Não sei se eu vou conseguir te responder hoje isso, mas assim, é que loucura, né. Mas eu acho que, assim,
Eu me sinto com várias versões de mim mesma durante a minha vida. Parece que eu vivi várias vidas. Então, Sim, com esse pensamento, não, não sou eu mesma. Por essas mudanças de fase mesmo, sim. e desde quando a gente nasce, né, criança, adolescência, tal, juventude, vida adulta. Mas eu sinto isso muito forte dentro de mim, que eu tive várias vidas em uma só. Então, a partir desse pensamento, eu vou dizer que eu sou outra, constantemente. E eu estava falando com o Cleiton esses dias, inclusive. Ele falando: "Cara, quanta coisas a gente já vivenciou, né, Sim. quantas experiências a gente já teve, quanto crescimento". Aí ele falou: "Meu, eu casei, me apaixonei por aquela menina e hoje eu sou casado, apaixonado por essa mulher que você é, sabe. Muito mais madura, muito mais, plena em várias situações". Então eu acho que eu vejo essas minhas mudanças muito positivas, assim, inclusive para enxergar a maternidade, né. E por isso quando eu descobri a gravidez que eu perdi no começo do ano, assim, foi uma coisa de repensar até isso, coisas que eu já vinha pensando inclusive, mas, cara, como que vai ser agora, né, como que vai ser a minha consciência materna desde a gestação, né. Hum. Então eu me gosto de ver nesse lugar de mulher de fases, como diria Sim, Raimundos, entendeu. sim, sim, sim. Legal. E você, Amandita? É, eu achava que eu era uma pessoa completamente diferente, né, e assim como você descreveu, eu me via muito assim. E hoje eu vejo que é a mesma essência, são os mesmos valores, não né, daquela menina, que às vezes, quando menina, eu tenho feito muito essa reflexão da Amanda criança, da Amanda adolescente, da Amanda adulta, jovem adulta. Eh, eu acho que o que eu sou hoje é muito do que eu fui, é muito do que eu construí, e hoje eu tenho a oportunidade de ser a Amanda que talvez me podaram lá atrás. Olha eu trazendo a Oi. terapia pra cá. Então eu sinto que eu sou a mesma, mas com plus e plus e plus por tantas mudanças. Então, assim, eu brincava que quando o Antônio nasceu, a Amanda morreu e nasceu uma nova Amanda, que eu renasci, e não deixa de ser. Eu renasci nos 2 partos dos meus filhos, eu renasci na imigração, eu renasci. Uma amiga fala que eu floresci na Espanha. Você já falou isso pra mim também. Eh, então é isso, eu acho que sim, a gente tem muitas mudanças, eu sou uma pessoa melhorada, mas tem muito da Amanda, tem muito daquela Amandinha, sabe? Amanda 3.0 Turbo, É a Amanda 3.0 Turbo, quase a Amanda 3.8 Turbo. 3.8, é. Maravilhosa. Adorei. Deixa eu ver Ai, aqui mas que outra. gostoso, né, a gente poder refletir e pensar sobre É, isso. é muito bom. Eh, o que seu filho faz que melhora instantemente seu dia? Ai, espera aí, eu acho que me confundi. Não, não tem problema, tem Pode tantas. ser essa? Pode, pode. Ai, Eu estava para baixo, mas é para cima que eu tenho aqui. você sabe que tem dias e dias. Eu isso é muito fato, assim. Um dia que eu não tô bem, eles também não estão bem. Eu vejo o quanto a minha ligação com eles, assim, é uma coisa é muito simbiose mesmo, sabe. É uma coisa que tem uma conexão além. E tem dias que eu tô, assim, possessa da não só eu, o Daniel também. Nós 4 temos uma conexão muito forte, assim. E tem dia que eu não quero que me encostem, sabe, assim, de vir fazer um carinho que já me dá. Sim. Essa noite alguém apareceu na minha cama, e aí ele fazia assim: "Cadê a mãozinha?" Eu falava: "Tá aqui a mãozinha". Aí eu dava a mãozinha pra ele, tava tão gostoso aquela mãozinha. Mas tem dia que eu tenho pavor da mãozinha. Aí ele fez assim: "Por que que você não vira pra mim?" Porque eu estava de costa pra ele, ele estava com a mãozinha aqui no meu pescoço.
Aí eu virei, a gente ficou de mão dada, meio que aquele cheirinho de bafinho, sabe. E aí eu fiquei Uhum. pensando, aquilo que a gente falou outro dia, quando vai ser a última vez que isso vai acontecer? E aí eu desfrutei daquele momento ali. E na semana passada, o outro fez a mesma coisa, o outro cochilou à tarde, aí na hora de dormir não queria dormir e veio pra nossa cama. A mesma coisa, ele se aconchegou aqui e eu falei: "Nossa, ele vai demorar pra dormir, né". E ele é o de falar: "E ti 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 ti, vai dormir, e ti 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 ti". Aí ele fez uma vez, eu falei pra ele parar, ele conchegou aqui, ó, e ele dormiu aconchegadinho aqui em mim, ó. Nossa, eu acordei no outro dia com uma dor nas costas, mas cheia, sabe, cheia, assim, de tipo e essas trocas, né, de tipo: "Mamãe, eu te amo", do mais absoluto nada. "Mamãe, eu te amo. Mamãe, como você tá linda". Que maravilhoso. Solto fogos, solto tem dia que eles me desarmam, assim, de um jeito que é mas eu acho que essa coisa do carinho, do toque e esse do "eu te amo", que eu acho que é uma coisa que meus pais nunca tiveram comigo. Geração dos nossos pais. Hoje minha mãe fala muito "eu te amo", meu pai falou "eu te amo", mas essa geração deles de tipo de olhar e falar: "Mamãe, eu te amo tanto". É demais, não tem Demais. preço. E você? Ai, amiga, me deu até uma invejinha aqui, você falando: "Ai, porque ele foi pra cama, deu mão", e você falou, né, quando que passa? Gente, passa muito rápido e é de uma hora para outra. Eu não Por estou brincando, isso. é de uma hora para outra. A gente reclamava até outro dia que já 10 anos, ainda vem pra nossa cama, pelo amor de Deus, meu filho, fica no seu quarto. Nada a ver essa história. Agora eu sinto falta, às vezes o Cleiton tá assistindo filme aqui no sofá, tal, eu vou deitar, falo: "Quem vai deitar com a mamãe?". "Ai, mamãe, ninguém". Ninguém vai mesmo, entendeu? De vez em quando a Nina ainda pede: "Ah, mamãe, dorme aqui", eu vou, hein, porque eu já aprendi com o primeiro, então porque foi muito rápido. E o João, assim, ele é aquela pessoa que gosta de dormir de conchinha, gostava, né, agora gosta de dormir de conchinha até, tipo, sei lá, 3 semanas atrás, é tipo isso. A Nina, dormi com ela, "Mamãe, eu tô com um pouquinho de calor, dá pra tirar O o Bento bracinho?". é assim. Tipo: "Mamãe, eu tô com um pouquinho, tá". E ela O é muito AJ tá barulhenta. suando, mas não desgruda aqui É, da gente. O Bento já: "Ai, tá, tá, chega é. mamãe". Então, gente, e é muito louco, amiga, isso me assustou demais, que foi assim, ó, da noite para o dia, sabe, essa mudança, ai meu Deus, eu não estava preparada pra, não sabia que esse, Crescendo. sabe, eu pensei que fosse durar mais uns 20 Sim. anos esse apego aí, não. Mas o que me deixa, assim, muito, muito feliz, se eles me olham sorrindo eu já fico boba, mas assim, o que, sabe, dá aquele abracinho no meu coração, eles se dando bem, assim, um pelo outro, sabe, você fala: Ah, "Meu". sim, sim. Isso é muito, assim, eles Não, gostarem de serem irmãos. sim, Não que às sim. vezes tem uns perrenguinho, Tem, tem, mas assim, tem. eles brincando juntos, um defendendo o outro, um, sabe, dando até conselho um para o outro. Gente, isso tá em É, essa parte e ouvindo você falar, tem outra coisa que me traz essa coisa do maternar, quando eles estão com outras pessoas, e essas pessoas vêm falar deles. também, né. Ai, que meninos educa É verdade. gente. Isso me Ai, arrepia, não. gente. Isso pra mim, Isso é que muito menino bom. educado, né, eles nós temos agora uma família aqui, e aí eles dormem na casa uns dos outros e tal, nã-nã-nã, ou então, sei lá, um amiguinho da escola chamou pra lanchar, "E aí, tá tudo bem, nã-nã-nã". Que menino educado, nossa, me ajudou a tirar a mesa. Tá Isso é dando demais, né. certo. Nossa, é, tá dando certo, é tipo isso. Isso é lindo. É muito legal. Deixa eu trazer outra. Ser mãe longe da rede de apoio impactou sua saúde mental? É, não tive isso, né. Mas aqui, quando você veio pra cá, talvez pela idade dos seus. É, então, essa questão da idade eu acho que é muito importante, sabe, porque muda muito, assim, eu não sinto falta de rede de apoio neste momento por algumas questões, né. Uhum. A idade deles e eu não estou trabalhando. Então, assim, quando que eu sentiria falta? Ah, sair para jantar uma vez com o Cleiton, mas
não me faz falta, entende? Entendo, Então entendo. acho que é um pouco Eu te entendo, diferente. eu te entendo, mas eu vou trazer a minha versão. Eu usei muito pouco rede de apoio no Brasil, muito pouco. Tinha, sou muito grata a elas, mas eu usei muito pouco. E isso facilitou muito quando a gente veio pra cá, porque como eu já não usava, eu dava conta, Sim, meio aqui, ó, com o olho tremendo, umas bereba na cara, mas dava conta. Então isso facilitou muito quando a gente veio pra cá. Mas também não sentia falta, tá? "Ah, vamos jantar os 4, vamos sair os 4". A gente ama fazer tudo os 4. é. Mas, depois que você tem um Vale Night pra sair só você e seu marido, que o meu primeiro Vale Night aqui em Madrid foi o ano passado, quando minha mãe veio, e eu e o Daniel, a gente falou: "Não, a gente vai sair pra jantar só nós 2", deixamos as crianças com a minha mãe, com a minha sobrinha, com o meu irmão, estava o Dindo, a prima, a vovó e tal, e saímos. Foi a primeira vez que eu vi Madrid à noite, eu nunca tinha visto Madrid à noite, e assim, uma sensação tão boa, uma É coisa tão maravilhoso. gostosa. Até de reconexão como casal, sabe, assim? Que era uma coisa que eu falava: "Imagina, tá tudo bem", e estava tudo bem mesmo. Uhum. Mas a partir do momento que você tem, você fala: isso é bom, né". E aí já tivemos outros Vale Nights depois, que É. temos com os nossos amigos, eles ficam, e aí a gente troca, a gente pega as crianças deles pra eles também terem os Vale Nights deles e tal. Estamos rezando minha mãe vem pra cá, Ai, que final do delícia, ano. que A delícia. gente já tô contando pra ela: "Mãe, você vai ficar com 6 crianças. Mãe, você vai ficar com 6 crianças". Porque ela vai ficar com todos os netos pra E nós, a galera porque é isso saindo. também, saiu eu e o Daniel e eles ficam com os meus filhos. Aí a gente conseguiu fazer isso uma vez, deixamos com os pais da do meu amigo e saímos os 4 juntos, os 6 juntos. A Gente. gente nunca tinha saído os 6 adultos juntos, sabe? Então é gostoso e é importante, né, para nós como adultos, como casal, como mas eu falava que eu não sentia até eu poder aproveitar, mas não é aquela coisa também desesperada, tipo: "Não, eu preciso de um momento de". É, Se surge igual, vai ter um show, igual quando eu vi o show do Neo, vai ter o show do Neo. "Ai, Dani, vamos?". A gente já tinha essa rede de apoio, já mandei no grupo: "Quem vai ficar com os meninos tal dia?". "Eu". Comprei os ingressos, sabe assim? Então eu acho que no nosso caso, assim, quando as crianças eram bebês, como sempre, tipo, toda sexta-feira mesmo a gente tinha nosso Vale Night, às vezes sexta e sábado. vocês aproveitaram. Então a gente teve muito isso, é o que eu falei, acho que cada fase da vida Sim, das sim. Cada crianças, então família, né. então isso pra mim hoje aqui eu não sinto assim, tipo, nossa, mas agora eu também teria, entendeu. Minha Sim, sim. super amiga está alguns meses morando no meu condomínio, Sim, então sim. assim, putz, precisamos fazer tal coisa ou alguma emergência, Sim, cara, isso é ótimo, tá aqui, vizinho, sabe assim? sim, Eles dormem lá também, a filha deles dorme aqui, mas assim, eu não tive nenhum momento aqui, como eu acho que outras mães devem sentir quando sim. mudam de país, esse momento, e dependendo da idade das crianças, de uma forma De um mais forte, respiro. sabe. É, Sim. mas comigo foi tranquilo. Deixa eu ver outra agora. Deixa eu ver se eu vou acertar, vou ler. Eu tô no para Ai, mães imigrantes, eu cheguei aqui. Eu tenho uma que eu já sei a resposta, vou te perguntar. fala, fala que eu O que mais dói em criar filhos longe da família? eh A falta de convivência com essa família que ficou no Brasil, pra mim é o que mais me dói. É, pra mim Assim, também. eu acho isso, né, a gente ganha pra um lado e perde do outro, eu acho que esse Sim. lado é Sim, eu sinto dolorido. igual. Eu estava vendo um vídeo hoje de uma avó, é uma senhora que tem Alzheimer, ela é argentina, eu adoro ver os vídeos dela, é a Porota. E a neta sempre vai Ah, visitar. Meu, muito ele legal. falou desse, né, que É.
E aí é um vídeo que a neta e ela estão cantando uma música. Aí eu fiquei pensando: "Que música que os meninos cantam com a minha mãe? Que música que os meninos cantam com a minha sogra?", assim. E eles têm algumas coisinhas ali, é aquilo que a gente já falou também, foi uma escolha nossa vir, mas é muita responsabilidade dos adultos que ficaram de se fazerem presentes na vida das crianças também, né. É aceitarem a nossa escolha de estar aqui e fazerem o papel deles em se fazerem presente na vida dos meninos. Eu acho que eles fazem isso muito bem. Sim. Tanto que os meninos sabem os gostos das avós, o que elas gostam e tal. Esses dias a gente estava assistindo o filme do Michael Jackson, e a gente fez assim: "Qual vovó que é doida pelo Michael Jackson?". As 2 amam, mas uma é, assim, muito, muito fã. Aí eles: "A vovó Lil", que é a minha sogra. A gente é, a vovó Lil. Então, sabe, eles têm coisas, eles têm conexões ali, mas óbvio que a gente perde muito, né, morando longe com essa distância física, mas escolhas. É. Hã, o que te salva nos dias difíceis? Nossa, chocolate. Não, nem Boa. sempre, nem sempre. Eu acho que a minha fé, a música me salva todos os dias. Eu sou muito conectada com louvores ou com músicas que me tragam paz, assim, sabe. Uhum. O amor dos meus filhos, sem dúvida. Então a minha conexão com Deus, o amor dos meus filhos e junto de tudo isso, música e chocolate. Ai, que delícia. Ai, com certeza, acho que a fé é uma coisa que me salva, que me impulsiona, não sou nada sem a fé, já falei isso algumas vezes, mas me dá consciência de que a gente está nesse mundo para servir. E quando a gente coloca nesse lugar de servir, algumas coisas do meu ego se apaga. E daí o que de repente era muito sofrido, acaba, de repente se eu fizer pelo outro, se minha fé entender, né, que o amor é isso, é essa doação, então me ajuda muito Sua isso. suaviza. É, Legal, suaviza, interessante. exatamente. Hã, você já escondeu que não estava bem? De quem? De mim mesma, dos outros? No Nossa! geral. Ah, eu acho que eu sou muito transparente, assim, sabe, no sentido, tipo, quem me conhece de verdade, por mais que eu esteja assim: "Ah, tá ok", vai saber. Tipo, eu não consigo ir Sim, muito bem, sabe. Mas eu acho que talvez já tenha escondido, por exemplo, algumas vezes dos meus filhos, sabe, quando estão: sim, "Putz, não, sim, bem por isso e isso", acho que já chorei escondido no banheiro, mas na maioria das vezes não, eu não escondo, se perceber, percebeu, mas também não, acho que eu não sou muito de exaltar essa parte ruim, porque não me faz bem, entendeu. sim, Talvez seja uma coisa minha também sim, do, sim, sim, né, pra o meu autocuidado, sim, sabe. E sim. você? Já. Mas eu sou muito parecida com você nesse sentido de não conseguir esconder, sabe. Caras, É, a minha energia, eu não o não astral não muda, né. consigo, não consigo. Mas, das crianças é exatamente isso, às vezes não é o momento de trazer aquela vibe pra eles e a gente finge que tá tudo bem, mas eles, como eles são muito esponjas e muito ligados, inconscientemente eles sabem que não tá tudo bem. Eh, ou até aquela ferramenta de defesa, né, eu sou uma pessoa que eu não tenho aprendido que tá tudo bem, não tá bem. Mas eu sempre quis mostrar que estava tudo bem, que eu estava com controle de tudo. Não queria demonstrar que eu não tinha o controle de alguma situação, sabe. E Sim, hoje tá tudo bem, às vezes eu não sei o que fazer e "socorro, alguém me ajuda". Mas eu tenho aprendido a pedir ajuda, né. Então eu não sabia, então mas já.
Ai, meu pé dormiu. Ai meu Deus, vamos acordar. Ai. Última rodada ou não? Pode ser. Que você diria para a versão de você que acabou de virar mãe, mas do que a gente diria aqui para as outras mães que estão nos ouvindo, Eu vai? acho que a gente já falou, né, você falou algumas coisas muito legais, tá tudo bem, vai passar, é só uma fase. Mas eu entendo também que às vezes não é isso que a gente precisa ouvir, porque quando a gente tá envolvida naquela fase de a criança não dorme, a criança com cólica, não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer um abracinho, a gente quer um: "Deixa ele comigo, eu faço ele dur", né, a gente precisa de ações ali, né, não só falas. Então, às vezes, algumas falas de tipo: "Ai, é só uma fase, vai ficar tudo bem", fica chato, sabe, porque você já passou, eu não passei, eu tô aqui na merda, tá difícil, então às vezes a gente precisa de mais ações em alguns momentos. Mas em falas eu acho que é isso, aproveitem as fases, não a fase do que não dorme, porque essa fase a gente não sente falta não. Mas essas pequenas coisas, né, me deu esse alerta, né, você falando sobre essa coisa do toque físico, do andar de mão dada, do pedir pra dormir ali de mãozinha e tal. Então aproveitar, por mais que a fase esteja muito intensa, dolorida e sofrida, ela vai passar. Então eu acho que a gente tentar ver o copo meio cheio, a gente tentar daquela situação ver outras oportunidades, ver outras situações, por mais que sejam difíceis. Eu passei por situações muito difíceis ali, difíceis normais, né, dentro de um bebê recém-nascido. Graças a Deus, os meninos nunca tiveram questões ali que aí sabemos isso sim é difícil, né. Uhum. Coisas irreversíveis ou coisas que envolvem cirurgias, coisas isso pra mim é difícil. Eu acho que né, as outras coisas são superáveis, vamos assim dizer. Então, mas eu acho que é isso, no sentido de que vai passar. O vai passar eu acho que é importante, que são fases mesmo, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com frases que às vezes se repetem tanto, a gente é criado com algumas frases de que você não pode depender de ninguém, você tem que ser uma mulher autossuficiente que dê conta da sua vida, e às vezes isso tá tão na nossa cabeça de uma forma tão ali impregnada que aí quando você passa por um momento que você precisa de ajuda, você não pede Você ajuda. não E consegue. como Ai, eu socorro. vou poder pedir ajuda para alguém se eu fui incentivada e criada para que Não, eu a gente foi fosse ensinada a dependente. ser assim, né. É, Parece que você tá falando isso pra mim. Mas eu passei por muitas situações, né, eu falei sobre o ser mãe solo, mesmo não sendo mãe solo, eu poderia ter pedido ajuda, eu poderia não. e eu não pedi, eu não fiz. E eu vim É. aprender muito sobre isso aqui, que eu levei um puxão de orelha, depois eu posso falar sobre isso, eu levei um puxão de orelha de uma pessoa que não é da minha intimidade, mas me conhece ali pela internet, já nos conhecemos pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa. Eu ainda venho falar publicamente sobre isso, e ela me deu um puxão de orelha, ela falou assim: "Você precisa pedir ajuda, você precisa aprender a pedir ajuda". E foi a É partir desse puxão de importante. orelha dela que eu falei: "Eu preciso, tá tudo bem eu pedir ajuda, eu não sou menos do que ninguém". É. Porque eu cresci entendendo que eu precisava dar conta sozinha das minhas coisas. É, eu acho que a gente veio dessa criação, né. Outra frase também que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, você tem que ser feliz. Sim, a gente tem que ser feliz, mas eu acho que, de repente, está tão ali na nossa cabeça que um momento de dificuldade, de um medo, de um estresse, não vai ter a felicidade ali. E se você não encarar isso de uma forma de que eu tenho que superar isso daí se torna uma barreira e eu tenho que esquecer essa fase ou eu tenho que desistir dessa fase, eu tenho que fugir dessa fase, porque eu não estou feliz nesse caminho. Então isso eu acho que é uma coisa Sim, que pode fazer a gente pensar um pouquinho diferente em algumas questões, entendeu? sim, Sim, a sim, gente tem que trabalhar para a gente ser feliz, tudo, mas tem que tomar cuidado com isso, pra gente não desistir quando a gente tá num momento que não é de felicidade. sim. São Deixa esses. eu ver uma aqui. Eu ia fazer essa
qual momento simples te lembra que está fazendo um bom trabalho? Eu acho que a gente falou, né, aquilo quando as crianças, Elogio, né. elogiam os É. nossos. Essa aqui é boa. O que te faz respirar fundo e recarregar? O que mais me cansa, minha família. É, Não, tô brincando, a gente tem esse cansaço físico, emocional, que a gente já sim. trouxe aqui em alguns aspectos, mas a minha família é a minha fortaleza, é o que me recarrega, que eu respiro, que eu olho, que eu falo: "Deus, nossa, muito obrigada. Acho que o senhor me ama muito mesmo, porque olha essas Sim. riquezas que eu tenho, sabe, eu sou muito rica dessa família que eu tenho". Então, isso me enche o coração, me recarrega, assim, de um jeito que é lindo. E você? Pra mim também sou. Eu acho que eu já falei aqui várias vezes, né, o quanto eu sonhava nesse formato de família. 2 filhos e um cachorro. Eu, você e você. É, literalmente eles cantam essa música. E o quanto tê-los, assim, às vezes eu sou aquela bobona que vejo o pôr do sol e saio aplaudindo, assim, sabe. E às vezes eles estão brincando ou brigando, na maioria das vezes. E Daniel ali sentado do lado, aí às vezes eles estão brigando por uma agulha, eu e o Daniel a gente se olha, e aí tem hora que a gente quer esganar os 2, mas tem hora que a gente se olha e a gente começa a rir, assim, de tipo: "Cara, é o que a gente queria, é o nosso maior sonho". Então é isso, por mais que sejam os que mais me trazem estresse e cabelo branco, são os que me É. recarregam, são os que é o meu propósito de vida, sabe. De ter a minha família, de ser melhor para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para mim como Amanda, que é algo que é o que a gente vem falando nesse episódio sobre a gente se olhar, a gente se enxergar, né. E hoje eu me vejo, hoje eu me enxergo, hoje eu me procuro, hoje eu tento entender o que eu gosto, o que eu quero fazer. E eu tento colocar isso em primeiro lugar, mas eu não consigo ainda colocar eu como em primeiro lugar sem ter eles juntos comigo, sabe. Pra mim não faz sentido, por Sim. mais que eu saiba da importância disso. E em muitos momentos a gente precisa separar pra gente realmente entender o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer. Só que eu não consigo desmembrar, porque é uma coisa só. A Amanda, a mãe de 2, a mulher do Daniel, a mãe do Martin, a filha da Juliene, do Bezerra, sabe, assim? Então é uma coisa só. Uhum. Então, ver a minha família no Brasil, ver os meus amigos, né, mas esse meu núcleo aqui é o que faz valer sentido, é o que faz valer a pena. Ai, vale muito a pena essa minha parceria contigo. Adoro, mais um Ai, eu bate-papo também. tão gostoso, cheio de trocas boas. Sim, sim. E de consciência, né, a gente entende que é um assunto um pouco tabu, que muitas pessoas têm medo de falar, têm vergonha, e muitas pessoas que ainda não acreditam, que não valorizam a saúde materna, a saúde mental e a saúde mental materna. Mas às vezes eu me pego pensando, eu acho que isso acontece com todas nós, né, às vezes de estar pensando mil coisas e às vezes no meio, o que que eu vou no mercado comprar? "Ah não, mas tem uniforme limpo para eles usarem amanhã? Ah, eu comprei o material escolar, amanhã é o dia da atividade". Ninguém sabe, né, a maioria aí dos nossos homens, né, vamos falar assim, eu não gosto de generalizar, mas existem muitas coisas que estão subentendidas que são responsabilidades da mulher. Então é mais aí um alerta de que não precisa ser só responsabilidade da mãe, não precisa ser só responsabilidade, dessa pessoa ou de uma pessoa. As tarefas podem sim ser divididas, eh, porque
não precisa ser só uma pessoa sobrecarregada. Estamos falando aqui de saúde mental materna, mas existem muitos pais solos, existem muitos pais aí que dão conta de tudo sozinho também. A gente tá falando aqui porque somos 2 mulheres, temos Sim. aí o poder de fala, o lugar de fala nesse lugar. Mas enfim, é só um cuidado, um alerta, o quanto a gente pode se olhar, se cuidar e olhar uma amiga, olhar uma irmã, olhar uma filha, e não usar isso como um preconceito. Eu acho que um abraço, uma marmita, um convite para passear no parque, um convite para essa mãe dormir enquanto você fica com esse bebê, são pequenas coisas que pode mudar muita coisa aí no decorrer dessa vida dessa mãe. O amor ele é exigente, né, e não existe uma fórmula de maternar. Então eu falo, tem coisas que a gente não adianta ler, tem que viver, porque justamente cada experiência é única. Então que esse espaço sirva cada vez mais para a gente compartilhar e somar, sabe, multiplicar tantas coisas boas que a gente pode aprender umas com as outras. Com Adorei certeza. esse episódio. Eu também, eu também. A gente se vê nos próximos. Até semana que vem. Até.